Fala galera, estamos aqui de novo mais uma vez, mais um episódio do Jeito Yoga. Hoje na presença com o Pedrão e Fran. Tamo junto, Pedrão, obrigado. Fran, é nóis. Só compartilhando com vocês mais uma vez, né? A ideia do podcast Jeito Yoga é dividir um pouquinho das nossas caminhadas aí, da nossa trajetória, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia lá dentro da yoga. E aí a ideia é justamente trazer quem constrói essa jornada junto com a gente, por isso que hoje Fran, nossa rede de pessoas, e Pedrão, que toca a parte de performance lá de growth, lá dentro do time de marketing. A gente convidou eles para dividir um pouquinho nessa parte 2 aí da cultura yoga. Então não podia deixar de chamar a Fran, que por tocar o time de pessoas tem muito a compartilhar aí do limbo que era, do matagal que era. E Pedrão também, que já está completando, já fez um ano, Pedrão, com a gente? Já tem mais de um ano. Mais de um ano, né? Passa rápido, né? Sim. Loucura. É isso. Bom, primeiro, agradecer aí a presença de todo mundo. Espero que vocês curtam. Esse é o episódio número 2, que a gente fala sobre cultura. A ideia é que, sobre esse tema especificamente, a gente tenha vários episódios, porque isso vai sendo construído ao longo da jornada, né? Por mais que tenha uma parte de cultura, a gente falar sobre valores, a gente escrever coisas na parede, a gente reforçar, mas na prática a cultura é aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Não é, Fran? Exatamente. A cultura nada mais é do que aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Como a gente chega para trabalhar, todas as nossas ações que estão envolvidas ali no dia a dia, a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente se comunica com os nossos clientes, enfim. Então é um assunto aí que tem muito pano pra manga, tem muito pra se falar sobre. Massa, tem uma... Do que nos move também, né? Tipo, é muito do porquê a gente tá fazendo aquilo. Exatamente. Não, isso é animal. Tem uma frase da Lohane, que também tá com a gente há bastante tempo, que ela trouxe numa das nossas reuniões, né? Que ela falou que a forma como a gente faz qualquer coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Assim, isso é muito forte, é muito maneiro. E aí, assim, já pra gente pensar uma coisa interessante que ficou para trás do primeiro episódio sobre cultura, nós vamos trazer ao vivo para vocês um direito de resposta. Aparentemente teve uma informação ali meio infundada. E aí o Vitão, chega mais, Vitão. Opa, vou roubar o microfone da Fran aqui. Dá um oi pra galera aí. Fala galera, salve. Boa. Não, eu só quero Vitão, retratar. que história é essa? Por favor. Eu quero retratar a fala do Lucão, que ele falou que ele chegava no escritório e limpava o escritório. Isso é uma grande mentira. Uma mentira eu que limpava deslavada. aquele escritório todos os dias, eu lavava aquele banheiro todo dia. O cara não teve vergonha, Vitão. Que coisa horrível. Cara, sabe que eu não tinha o direito de resposta, ele mentiu aqui. Gente. Eu queria fazer essa retratação. Boa, aqui tem democracia, aqui tem direito de resposta, assim, Lucão. Você foi desmascarado aqui pelo Vitão. Já tô vendo que todo episódio vai ter um Vai direito ter de resposta. direito de resposta, eu também tô vendo isso aí, boa. A gente vai ter que dar um jeito de deixar uma cadeira ali do direito de resposta. Boa. Massa. Mas vamos nessa. Que eu acho assim, pra gente nortear o papo, né? Falar um pouco da jornada de vocês, como vocês começaram. Vou falar pro Pedro começar, ele que tem um pouquinho mais de tempo, né? Conta aí, Pedrão, como é que foi desde o convite, do primeiro contato que você teve com o yoga? Se já conhecia antes, se não conhecia? Cara, eu geralmente falo que a yoga, o processo seletivo na yoga foi o mais longo que eu tive, né? Verdade. Foi um namoro. Foi. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo, fui pra lá, fiquei 3 meses estudando, trabalhando em agência e voltei já com a ideia que não era pra mim. E já tava buscando uma outra coisa. E foi quando o Vitinho, que inclusive abraço pra ele, cara, gente fina demais, que fez essa ponte. Ele colocou a gente em contato e a gente teve aquela primeira conversa lá no início do ano. Depois teve uma outra conversa que, inclusive, era para um cargo que... eu não sei se você lembra disso. Lembro. Que era para um cargo que, tipo, eu falei, tipo, cara... Acho que era demais isso aí, hein? Eu acho que é demais. Essa cruz é pesada demais pro meu lombo. Boa. E aí, logo em seguida... junto com o Sarden, veio... E só uma curiosidade sobre isso, cara. Vocês falaram lá nos primeiros episódios, né? Você, Cássio e Vitor, como vocês queriam entrar no jogo pra valer. E eu, fazendo entrevista com você, naquela época, eu olhava... Mano, que escritório foda, velho. Olha o escritório dos caras. Na moral. Os caras devem ter, sei lá, mano, 200 funcionários ali, velho.
Massa. Obrigado. E aí foi isso, assim, entrei em setembro de 2020. Massa, legal. E você, Fran, conta aí como é que foi esse primeiro contato. Foi uma prospecção zona via LinkedIn, né, que a gente te achou. Foi. Vitão ali me achou no LinkedIn, né? Foi o salvador da pátria ali da minha vida. E... Da minha também. Que bom. E aí, não conhecia a yoga, até já tinha pedido já pelo link de um restaurante lá que eu peço e tal. E eu falei, caraca, será que é esse lugar mesmo? E era. Foi um processo seletivo nem tão longo assim, porém muito intenso, muitas conversas com muita gente. Até quando fui bater o papo presencial lá com vocês, eu cheguei assim, sem saber o que estava acontecendo e tal. Tinha uma galera lá no escritório. Aí tava Vini, Vitão, Cassi. Me puxaram pro meio de uma mesa, no meio da galera. Deu, caraca, aqui vai ser minha entrevista. Beleza, vambora. Nossa. E é assim, né? Eu acho que os nossos valores ali, que né, a questão da transparência, eles vão se refletindo ali desde uma entrevista que é no meio do povão mesmo, e vambora, até o restante ali da jornada. Na época, pra quem tá ouvindo a gente aí, a Fran não é do Capixaba, né? Você é Capixaba, Pedrão? Sou daqui. Pedrão Capixaba, eu sou Capixaba também, a Fran não é daqui. Fazia quanto tempo que você tava no Espírito Santo? Fazia uns 6 meses que eu tava aqui legal. no estado. Boa, você é de onde? Joinville, Santa Catarina. Boa, terra boa. Legal. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas enfim, meu pai já morou lá um tempo e sempre falou muito bem. Mas sobre o caso da Fran especificamente, né? Ela que chegou para assumir essa parte de pessoas. Na época a gente estava muito sobrecarregado já com uma série de agendas que a gente nem sabia que tinha, mas que estavam ali acontecendo, tudo fervendo. Na época a gente tava com umas 25 pessoas já, não era, Fran? Tinha umas 17 pessoas e aí quando eu cheguei, pulou Entrou aí pra junto. 24, Boa, 25. É isso mesmo, a gente fez um onboardingzão grandão e chegou bem próximo de 25 pessoas, legal. E aí a gente sabia dessa necessidade, tinha coisas que já estavam fugindo um pouco do nosso tato, outras coisas a gente sabia que não tinha que ser via nós, então, por exemplo, por mais que a gente tivéssemos ali uma gestão muito transparente, muito horizontal, cara, tem coisa que o cara não vai falar pro chefe dele, pro dono da empresa, saca? Sabe, é complicado. E aí é necessário ter essa figura. Eu já tinha ouvido de alguns colegas que também tinham empresa, outros gestores, a importância do time de pessoas. E aí foi exatamente isso, foi o que a Fran falou. O processo foi rápido porque a gente tinha essa necessidade. A gente entrevistou uma galera na época, mas tinha que tomar a decisão rápido. E essa história da Fran é curiosa, quando ela fala de sentar ali para trocar uma ideia com a galera, porque assim, quando você fala do time de pessoas, cara, o time de pessoas, ele é o seu confidente, assim, sabe? E não é nem confidente na linha de contar tudo aquilo que é passado para elas, porque não é isso que acontece. Mas é o confidente, assim, a gente tem que se dar bem, saca? E aí por isso que a ideia era trocar tinha que ser legal, a gente tinha que poder conversar. A gente costuma falar, dar o exemplo de a gente tem que poder perder um voo junto e não ser chato, saca? A gente ficar 1 hora no aeroporto e poder trocar uma ideia e ser legal. E era bem isso. O Fran falou que bebia mais que um Opala 95. É verdade, a gente já falou que ela bebia. E ela não mentiu, não, porque nas festas da yoga, o Pedrão tá aqui pra não me deixar mentir. E isso não vai ter direito de resposta, porque isso é um fato. A Fran bebe mesmo e tá tudo bem. Já dando um spoiler, transparência, né? É isso, transparência é tudo. E ela falou, então tá valendo. Mas a gente falou, Fran, do desafio. E o que você acha que, logo quando você entrou, assim, você não imaginava que fosse tanto assim? Ou a gente falou uma coisa e você falou, cara, acho que eu não levei tanto a sério, deu uma subestimada, bem que eles falaram, e coisas que a gente nem falou e que você foi descobrindo também ao longo do caminho. Compartilhei com a galera. Tem uma coisa, assim, que eu lembro todos os dias, que na minha entrevista vocês falaram que as coisas na yoga acontecem muito rápido e acontecem da noite pro dia. Daí eu fiquei pensando assim, né, isso daí todo mundo fala, as empresas dizem mesmo que acontece da noite pro dia, que é pra gente fazer as coisas mais ligeiro, né? Uhum. Mas não, gente, é assim mesmo. Lembro de uma vez que, e aí é só um exemplo, que eu fui pra casa e as coisas estavam de um jeito. E quando eu cheguei na yoga no outro dia, as coisas já tinham mudado, os meninos já estavam com um super fluxo ali de processo pra seguir dentro daquilo que eram várias vagas que a gente estava abrindo. E literalmente, do dia pra noite, as coisas aconteceram.
Que nem o onboarding, né? Que quando Sim. eu tava para entrar, vocês ainda não tinham nenhum modelo de onboarding estruturado. A galera chegava, sentava ali na mesa de trabalho e começava a trabalhar. E quando eu cheguei, tipo, 3 dias depois, já tinha um onboarding de 5 dias ali acontecendo. Deu, caraca, esses meninos são fera mesmo, fazem as coisas acontecer de uma forma muito rápida. Massa. E você, Pedrão, conta aí, como é que foi esse primeiro impacto ali, depois desse namoro de longos meses? Quando você chegou, qual foi a primeira impressão que você teve? Cara, o que eu vim fazer aqui, tá ligado? Tipo, O que eu tô fazendo da minha vida? eu tô fazendo da minha vida, mas eu peguei uma época que, querendo ou não, já tava num processo, assim, ok, sabe? Já tava num ritmo maneiro. Depois teve um baque lá, né? Mas, Sim. A gente pode falar sobre isso também, legal. aham, mas lá nessa época, quando eu entrei, tava no ritmo legal. Então, o que eu vi foi, mano, é um baita desafio, velho. Eu vou entrar de cabeça, porque é uma oportunidade que eu não vou encontrar fácil de novo, sacou? Massa. E a gente fala muito sobre isso, né? Pelo menos, eu tento falar nas minhas falas que as pessoas enxerguem aquela oportunidade como, talvez, a oportunidade da vida delas. E o nosso papel como gestor, junto com a Fran, junto com todo mundo, todos os heads e todo mundo que está construindo isso com a gente, é tornar a yoga cada vez mais atrativa para que a pessoa que trabalha com a gente, ela queira continuar ali porque ela tem um ambiente agradável, porque ela consegue se desenvolver, ela sabe que depois de 6 meses, depois de 1 ano, ela é uma pessoa muito melhor do que ela entrou no período anterior, e também por questões financeiras, porque é isso mesmo, as pessoas merecem ter uma boa remuneração e merecem que isso vá evoluindo ao longo do tempo. Às vezes as pessoas querem mais rápido do que a gente pode proporcionar. Sim. Mas a gente tem essa obrigação de pelo menos ter um fluxo ali pra pessoa sonhar junto, sabe? E aí eu falo que, cara, se depender de mim, que esse seja o seu último emprego, porque quando que esse será o seu último emprego? Quando você se sentir sempre desafiado, motivado e querendo mais e crescendo e tendo ferramenta para se desenvolver e tendo um ambiente de trabalho que seja legal, que você faça amizades, que, pô, seja bom trabalhar, que você goste, que dê 18 horas e você não fique desesperado porque você tá louco para ir embora e você fala, caraca, já passou. Então acho que isso tudo é um pouquinho de cultura yoga também, né? Sim, sim. Boa. Falando de processo seletivo, né, que a Fran falou, acho que esse é um ponto legal também, porque o que vocês enxergam de diferente na galera que tá entrando agora pra galera, pra quando vocês entraram? Assim, vocês conseguem notar alguma diferença? Como que vocês enxergam que as pessoas têm olhado o projeto agora? Cara, com certeza. Com certeza. Eu falo, brinco que a galera é privilegiada. Mas, estamos fazendo bem o nosso papel de deixar a vida do próximo mais fácil que a nossa, Exatamente. então. Tudo mais redondinho, né? Legal. A galera já tá pegando as coisas bem mais redondas. Eu lembro que quando eu entrei não tinha onboarding ainda, né? Era ali na raça, a gente começou já porque já existia ali uma demanda muito grande e Sim. não havia talvez esse mesmo planejamento que tem hoje. Hoje já existe um planejamento de longo prazo bem mais redondo. E vejo que a galera sai do onboarding assim, velho. Mano, On fire. cara, on fire e sabendo muito, velho. Sabendo Massa. muito. Legal. Compartilha aí, Fran, um pouquinho de como é o onboard hoje. Acho que seria legal para quem tá ouvindo a gente aí entender a dinâmica, como que a gente separa ali os 3 primeiros dias e a apresentação no 4º dia. Mas, e faz parte da cultura yoga, Isso né? é cultura yoga, boa. Exatamente. Então, quando as pessoas chegam para trabalhar, né, elas têm um processo ali de imersão com o Vini, enfim, e com alguns membros ali uma pessoa ali de cada time que apresenta a área para ela. Então, o Vini passa ali para essas pessoas toda a nossa cultura, por que que é assim, como que a gente funciona, quais são o que é aquilo que a gente valoriza, o que a gente não valoriza. Boa. Explica o que é a yoga, por que se chama yoga, o que a yoga faz, o que a yoga não faz. Enfim, qual é o nosso relacionamento ali com o cliente. Então, a pessoa, ela sai do onboarding, e aí é um processo aí de 3 dias, sabendo
tudo sobre a yoga, desde quando ainda não era yoga, né, que tinha lá o Vini com o projeto na cabeça, até o que a gente está fazendo hoje, quais são os nossos planos aí para o futuro, né, a nossa missão, nossa visão, enfim. E é muito massa porque lá no final eles têm que fazer uma apresentação pra gente ali da yoga sobre tudo que eles conseguiram adquirir ali de conhecimento nesse processo de onboarding, né, durante esses 3 dias. E aí a galera, dá pra perceber, assim, como a galera vai pegando a cultura da yoga também nesse processo e chega lá no 4º dia de manhã e eles já estão super energizados para começar a trabalhar com tudo que eles precisam, com todos os materiais. E aí a gente fecha com chave de ouro. Massa. E uma coisa que eu vejo também é que a galera que chega no onboarding, eles já chegam sabendo muito. Isso Sacou? ajuda muito, né? Justamente por causa do processo seletivo. Que talvez até seria legal falar, porque o processo seletivo ele é muito, ele já enriquece muito, Demais. sabe? Pelo que eu vejo de fora, né? São coisas bobas que a gente vai avaliando, assim, por exemplo, se é para uma vaga que a pessoa vai ter que se comunicar, o fato dela ter que gravar um vídeo, mostrar pra gente um vídeo de tema livre, e aí a pessoa vai... e tem que... Não é fácil, já tô até preparando vocês aí pra quem tá ouvindo a gente. Cara, se você for parar pra pensar agora, pra você gravar um vídeo de 90 segundos com tema livre, você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre você? Vai falar sobre uma coisa que você gosta? Então é difícil. E isso, cara, surge... Cara, cada vídeo que vocês não acreditam, gente. Isso é muito bom. Essa parte do processo seletivo é muito boa. E aí a gente fala pra pessoa destacar, né, um valor, e dos 6 valores que a gente tem, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pede pra pessoa destacar um valor que chama mais atenção. E aí essa é uma das coisas que a gente faz. No outro momento, em dinâmica de grupo também, a gente vai vendo como que a pessoa se comporta, como que ela dá a oportunidade de outra pessoa falar também. Então, assim, isso tudo é bem o que o Pedrão falou. A gente vai preparando aquela situação para que aí depois tenha um bom onboarding, para que a gente passe essa sensação de trajetória mesmo, saber de onde a gente veio, onde a gente quer chegar, para aí sim, no final, ela aprender as questões técnicas do trabalho dela. Isso a gente explica no final, mas tem que ter propósito, sabe? O cara tem que saber onde que ele tá, onde ele tá pisando, por que ele tá ali. Massa. Vocês receberam aí o ponto eletrônico? E o cheiro de... Tá um cheirinho bom aqui, né? Pode mandar pra cá, gente. Pode mandar pra cá. Boa, Sarne. É isso. Caraca. Franguinho, batatinha. Muito bom. Já botar aqui que eu tô só fome. Patrocinador aqui? Mas nosso patrocinador oficial, Backstage, tá aí, ó. Isso aqui, óbvio que a gente pediu num cliente yoga também. Não é Backstage, porque não tá aberto agora. Mas... franguinho top, pô, come aí, gostoso. Isso é massa também, né? Lá na yoga, quando a gente vai fazer algum happy hour, alguma coisa, a gente sempre tenta pedir ali de clientes da yoga. Então, a gente fortalece ali também os nossos clientes, sempre pedindo deles e deixando outros lugares ali em segundo plano. E a galera naturalmente pede, né? Não, você que tá me assistindo aí, que me conhece, me chama pra ir pra um lugar que não tem yoga, cara, ou você não é meu amigo, ou... eu tenho que cortar os laços com você. Que é isso. E hoje já tem tantos modelos de negócio que não tem nem desculpa. Quer ir jantar num lugar um pouco mais caro, fazer uma média com a patroa, rola. Quer ir na distribuidora, quer ir no botecão de esquina, quer pocar um lanche, quer comer uma pizza, tem pra todo gosto. Então, isso é massa, realmente. E a gente vê como que os nossos clientes recebem bem isso, né? Quando a gente chega lá em galerão, 15, 20 pessoas pra almoçar, o cara já deixa um sorrisão na cara lá. Isso é legal, é o tipo de relacionamento. Isso também é cultura yoga, a gente querer construir esse tipo de relacionamento com a galera. Isso é massa. Isso. Boa. A gente falou de valores, acho que seria legal a gente compartilhar com a galera, né? Um pouco dos nossos valores. Eu tô comendo aí, vai lá. Fran, lembra? Pedrão? Opa! Na ponta da língua? Vou começar com o meu preferido. Boa, hein? Que é a transparência. Massa. Acho que pode falar de cada um, né? Um pouquinho. Bom, vamos falar os 6, são 6 valores. Então, transparência. Protagonismo. Entregamos a melhor experiência, trabalho duro. Simplicidade e corajosos e rebeldes. Massa. Exatamente. Então, recapitulando, transparentes. Protagonismo. Entregamos a melhor experiência. Trabalhamos duro, simplicidade e corajosos e rebeldes. Massa. Já que o Pedrão foi nessa linha de escolher o favorito, né? Eu, particularmente, eu curto mais. O meu favorito certamente é o Corajosos e Rebeldes, porque fala muito da nossa história mesmo, sabe? De tirar um projeto do zero e você encarar os desafios. Eu costumo falar também muito, né, que quem chega lá não é quem toma menos porrada, é quem toma as porradas e continua caminhando. Acho que é você ser um sobrevivente realmente, sabe? Você ir ganhando força, você
continuar vivo mesmo num momento de extrema incerteza, num momento de extrema escassez. Eu acho que essa força é algo que fala muito da yoga. E aí o lance da rebeldia é a gente entrar num mercado extremamente competitivo, a gente ter começado sem recurso externo, com pouco que a gente tinha, e ainda assim não aceitar os padrões. A gente falou no episódio anterior já sobre atendimento ao cliente, como que sempre foi muito normal o cara ser mal atendido, o cara ter um suporte horrível, e a gente fala, não, a gente vai fazer diferente, a gente vai se comunicar de um jeito leve, falar que, ainda mais Pedrão pode até me corrigir se eu estiver errado, mas quando a gente fala de comunicação, cara, é tudo, né? Tem que ser tudo no mesmo tom de voz. A forma como a gente escreve a legenda do post, a forma como a gente responde um comentário, a forma como o nosso vendedor manda áudio, a forma como o time do suporte responde, não é? Exato, exatamente. Tudo faz muita diferença. Massa. E aí, Fran, o seu preferido? Terminando de comer aqui. Boa. Essa é a parte do bastidores aí, galera. Faz parte, é isso aí. Eu que não vou ficar sem comer esse frango maravilhoso que tá aqui na minha frente. Bom, eu tenho como meu valor preferido aí a simplicidade, porque eu acho que quando a gente vai pelo lado mais simples da coisa e quando a gente pensa da maneira mais simples, a gente patina menos para tirar um negócio do zero. Então, o negócio é começar. Quando você começa, você automaticamente você já está ali trilhando um caminho e quando você percebe, você já chegou onde você queria. Então, eu acho que a simplicidade tá na palavra, né? Deixa as coisas mais simples, mais fáceis, trava menos a pessoa de fazer o que ela precisa fazer, de ler um livro, de ouvir um podcast, de tirar um trabalho do zero, enfim, eu acho que esse valor para mim é o que eu mais curto aí. Legal. E justificando então o meu, porque Boa. transparência, sou uma pessoa muito ansiosa e, tipo, apesar de não parecer assim de cara, mas sou muito ansioso e isso também me faz patinar, sabe? E tentar ser transparente, praticar isso dentro da empresa e até na forma de se comunicar e de, enfim, me fez olhar de forma mais calma para as coisas, entendeu? Olhar para dentro antes de colocar para fora. Então, Nossa. isso aí me ajudou a me organizar, comunicar melhor, enfim. E, cara, como que o autoconhecimento é importante, né? Total. Porque você começa a reconhecer suas fraquezas, você começa que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, porque você mostra que, de fato, você está comprometido com a entrega, e se você está pedindo ajuda porque você sozinho talvez não conseguiria. Então, essa linha de ser transparente é muito importante consigo mesmo e principalmente com o próximo, né? E nessa mesma linha da transparência, uma coisa que a gente fala lá, que é legal já deixar claro aqui pra galera, é o quanto que essa é uma obrigação de todos na companhia, né? Se tem algo que precisa ser dito e a gente não diz, cara, automaticamente você já tá jogando contra, sabe? Se você tem a oportunidade de fazer algo bom, algo que você tá vendo que não tá legal e você deixa passar, cara, automaticamente você tá contribuindo com que aquilo vá prejudicando. E, de novo, isso tudo tem que ser óbvio, porque você lá atrás fez essa escolha, né? De que, não, aqui, esse é o projeto, é aqui que eu vou me desenvolver, é aqui que lá atrás eu entrei de um jeito e agora eu já tô diferente. Então, assim, são coisas... É a parte da cultura que realmente está relacionada ao desenvolvimento pessoal e que tem que estar alinhado com todo mundo, não tem jeito. Exatamente. Massa. Que não é cultura, Fran? O que você acha que... Porque às vezes as pessoas se confundem achando que cultura é perfil comportamental e como que funciona. Porque, por exemplo, lá na yoga a gente tem uma aura de muita energia, muito legal, tudo muito animado. A gente, depois a gente conta a história aí, Pedro, das vezes que a gente já saiu pra tomar uma aí. Então, assim, a gente gosta, a gente é divertido. Mas, às vezes, uma pessoa que é um pouco mais introspectiva, uma pessoa um pouco mais tímida, quer dizer que essa pessoa não tá na nossa cultura? Dá pra falar isso, Fran? Não dá. Definitivamente não, é isso aí. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Perfil comportamental não tem a ver com cultura. Exatamente. E aí lá a gente tem algumas coisinhas, né? Vamos ver se vocês me ajudam a lembrar aí. Por exemplo, as noites dos jogos lá, do CS, as próprias... os dias que a gente para beber e tal. São coisas nossas que a gente faz, mas que caso tenha alguém que não participe disso, ou que um pouco não gosta de ficar mandando as figurinhas que a gente manda tanto lá nos grupos, tá tudo bem também, saca? Essas são algumas válvulas de escape, alguns gatilhos que a gente tem. De novo, porque se a gente passa tanto tempo junto, cara, não tem por que a gente não querer se divertir também, sabe? Sim. E isso é muito maneiro, ver como que
a gente consegue ser aberto, ter esse nível de diversidade, né? Por exemplo, na noite que a gente tira pra jogar lá uma sexta-feira, normalmente as últimas sextas-feiras dos meses, né? Tem a galera que leva videogame e fica jogando, tem a galera que já leva RPG em carta, galera, eu nunca sei como é que joga aquilo, mas enfim, a galera que fica jogando. Tem a galera do baralhão raiz mesmo, que joga poker, joga bisco, joga truco. Tem a galera do CS, então assim, tem a galera dos jogos online lá, Dota. O que a galera joga lá, Pedro, você sabe? LOL, Dota, caramba, sei doideira. E isso é divertido, porque a gente vai criando laços, saca? Eu mesmo, o Cássio, por exemplo, não conhecia o Cássio, a gente se conheceu profissionalmente, chegou um ponto de a gente morar junto. Lá dentro da Yoga hoje tem gente que mora junto também, que se conheceu via Yoga. Então, assim, isso é bem da hora, né? Massa. E é massa também porque a pessoa ela vai criando laços ali dentro da empresa, né? É legal porque a gente trabalha com pessoas que daqui a pouco são nossos amigos e a gente leva eles pra fora da yoga também e não só ali naquele ambiente de trabalho. Isso é muito massa. E aí você falou das noites dos jogos, né? A gente tem também ali os nossos aniversariantes do mês. Massa. Primeira sexta-feira, né? Exatamente. Do mês a gente comemora. Isso é cultura yoga. Então, entrou na empresa, faz aniversário, toda primeira sexta-feira a gente comemora. Isso é legal porque mudou já na gestão da Fran. A gente comemorava os aniversários justamente no dia das pessoas. Só que eu cheguei e falei, Fran, não tem como, já tá com 50 pessoas, não tem como ficar comemorando o aniversário de todo mundo. A gente falou, não, vamos agrupar os aniversariantes do mês. E uma pena, né? Uma pena, exatamente. O CFO da companhia fica feliz da vida, os cofres agradecem, mas realmente a gente acabou tendo que adotar essa postura. E aí a gente comemora na primeira sexta. E normalmente é junto com a nossa RG que a gente faz com a galera também, né? Isso também é um ponto bem legal. Que também está relacionado à transparência. Não tem como a gente querer ir junto se a gente não consegue falar sobre isso de forma natural, de forma transparente. Então, a gente faz uma reunião geral onde a gente levanta todos os principais econômicos ali da companhia, o que está acontecendo, para onde a gente está crescendo, os heads têm uma oportunidade de fala. E isso ocorre todo mês, bem legal. Exatamente. O que mais aí que a gente faz que... Tem a nossa All Hands também. Massa. O que é a reunião All Hands? Explica aí pra galera. Que acontece na sexta-feira depois da RG, né? Onde rola ali um formulário de dúvidas da RG e de dúvidas gerais ali que a galera gostaria de tirar ou de comentários, enfim. E aí a gente se reúne e é um momento de fala livre. Então a gente primeiro lê todas as perguntas que chegaram no formulário e aí o responsável ali da área vai sanando as dúvidas. E depois a gente abre comentários de forma geral e é um momento muito bom, assim, onde a gente troca muito conhecimento e às vezes a gente sai dali com insights, ideias muito legais aí de próximos passos. E na All Hands também acontece a nossa caixinha de feedback, né? Massa. Que a galera vai escrevendo feedbacks ali no papelzinho, vai colocando na caixinha ao longo do mês. Pode ser anônimo. E aí na All Hands a gente abre e lê o feedback pra galera. Normalmente são coisas mais de parabéns e tal. E aí tem algumas coisas engraçadas que rolam ali no meio. É um momento bem bacana. Quer ver? Nesse lance do All Hands, o Vitão tá por aí ainda? Vitão, chega mais aqui. Conta pra gente de onde veio esse nome. Eu lembro que na primeira vez que a gente fez, você contou uma história legal. Acho que é legal dividir com a galera também. Vou invadir de novo, galera. Boa. O All Hands, ela vem de uma expressão das navegações. Então, quando tinha algum problema no navio, o capitão gritava All hands to the deck. Então, todo mundo lá pro deck para ajudar. Então, vem disso o nome dessa reunião, né? Que é quando a gente, entre aspas, para a empresa inteira e todo mundo tem a oportunidade de falar junto ali, de questionar, de levantar problemas e tal. A gente tem essa abertura de ouvir os problemas de cada área e tal. Massa. Boa, Vitão. Podcast Jeito Yoga também é cultura, hein? Então, mais uma aí para vocês implementarem na rotina de trabalho de vocês. E aí, um ponto que eu queria levantar agora não é fácil falar sobre isso não, hein? Mas acho que é importante. A gente falou no primeiro episódio sobre cultura, sobre a linha de diversidade. E aí eu queria deixar Pedrão e Fran, cada um dentro da sua concepção aí. Como que vocês enxergam a importância da gente falar sobre isso? De novo, reconhecendo de onde a gente veio, as limitações que a gente tinha. E aí, para mim é muito bacana hoje falar com vocês dois, principalmente o Pedrão, porque
por várias vezes a gente teve várias trocas de ideia aí, Sim. não só Sim. do trabalho, às vezes, pô, que a gente se conheceu mais quando a gente saiu pra tomar uma e tomamos um gin forte pra cacete. Tinha acabado, a gente começou a tomar gin puro no bar, velho. No outro dia a gente não era absolutamente ninguém, e era um dia de semana, não me orgulho disso, Pedrão. Estávamos lá muito bem. Não, muito bem, eu não sei se estava muito bem, não. Mas Trabalho duro, né? Trabalho duro. Entregamos a melhor experiência sempre. Corajosos e rebeldes. Mas é disso, são essas relações que vão fazendo a gente cada vez mais ter empatia, cada vez mais a gente se conectar, a ponto de ter discussões que, por exemplo, a gente já vai voltar nesse lance da diversidade, mas a Fran falou sobre a velocidade das coisas. Cara, o Pedro, por várias vezes, ele já me provocou no sentido de, cara, tá tudo bem mudar, mas, bicho, eu não tenho como ficar um dia de home e no outro dia eu voltar e, assim, me sentir instável, assim, eu não conseguir acompanhar. E aí a gente vai trabalhando nos grupos, nos canais de comunicação oficial, nessa preocupação de documentar. Então, assim, isso tudo também é parte de um processo que está sendo feito, né? Sim, sim. E hoje, esse processo, eu vejo ele tão bem que, assim, muitas vezes você nem fala com o cara do seu time, sabe? Tipo, você consegue resolver tudo ali. Consegue Massa. resolver tudo. É A tu- gente é- criou é um fluido. processo, é muito fluido, cara. Lógico que tem a troca, tem a conversa, mas lá no time de marketing, por exemplo, a gente utiliza um modelo de sprint e... Explica aí pra galera o que é sprint, como que isso funciona, sprint plan, sprint review. A sprint saiu é um método ágil, né? Boa, E a gente utiliza sprints semanais. legal. E aí você se autogerencia naquela sprint, né? Colocando demandas a partir de priorização e tudo mais. Cada um tem suas demandas. E diariamente a gente acompanha e na sexta-feira tem a nossa sprint review, que é mesmo como se fosse um fechamento ali, ver o Boa. que... Então, por exemplo, no dia a dia não fica ninguém ali, o head do time não fica vendo o que você tá mexendo, a hora Não. que você não precisa disso, Não. né? Já passamos a quinta série, a gente já superou. E isso a gente puxa muito o valor do protagonismo, sabe? Massa, Cara, se você não fizer, ninguém vai fazer, tá massa. ligado? E você ser responsável pela tarefa. É importante, sabe? Ter um CPF naquela demanda. Isso força, né? Tipo, a galera a realmente começar a pensar nisso. Caraca, eu consigo gerenciar aqui, Sim. gerenciar meu tempo, gerenciar minhas tarefas e ainda, sei lá, consigo puxar demandas, fechar demandas e, enfim. Cara, isso que você falou de botar CPF na nota, como que isso é importante, né? Porque isso passa justamente o sentimento de unidade, assim. Quando tem CPF na nota, é bom pra pessoa que assumiu aquela responsabilidade, porque ela tem aquele compromisso de entregar e, é o dela que tá na reta. E também pro outro, porque ele sabe que aquilo alguém vai fazer, então ele pode se concentrar de fato no que sobrou, sabe? E eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro da questão dos 300, né? Que a gente compartilha tanto. É até uma dos pilares do nosso onboarding, que a gente cita o filme 300, quando tem lá o episódio confesso que eu esqueci o nome dele agora, né? De um dos espartanos, que infelizmente não faz parte do exército por conta de uma deficiência que ele teve na infância. E aí lá, na época, né, só para contextualizar a galera, todos os filhos homens que nasciam em Esparta, na época, eles eram treinados para ser um guerreiro espartano. E aí, se você tinha qualquer deficiência física, você era deixado de lado, porque você não conseguiria ser um bom guerreiro. E aí, naquele momento, né, aquele homem adulto que tem a deficiência, ele chega pro rei e fala, poxa, eu quero fazer parte do exército, como é que eu faço? E aí ele fala, cara, levanta o seu escudo na maior altura que você puder levantar. E aí ele não consegue levantar, porque ele tem essa limitação física. E aí o rei explica, olha, infelizmente você não pode fazer parte do nosso exército, porque aqui a gente trabalha como unidade. Então, da mesma forma que o guerreiro espartano, ele do lado direito dele, ele tá com a lança para poder atacar, ele tem a convicção que do seu lado esquerdo, ele está sendo defendido pelo escudo do colega do lado, que vai defender ele da altura do pescoço dele até a coxa. Então, assim, é esse conceito de unidade. Eu acho que isso é um desafio diário. A gente certamente já está melhor do que estávamos há 6 meses atrás. E que daqui a 10 anos a gente ainda vai precisar melhorar muito mais, porque não tem jeito. É somente com esse senso de coletivo, esse senso de autorresponsabilidade, as pessoas tomando para si o que precisa ser feito, que a gente vai conseguir chegar lá.
É ou não é? Boa. É isso aí. Boa. Vamos voltar lá no papo da diversidade que eu tinha comentado, né? Como que vocês enxergam a importância da gente discutir sobre isso? Como que vocês enxergam o que já foi feito no meio disso tudo e o que tem por vir? Mas... E aí, fiquem à vontade, Fran. Eu acho que ali na yoga a gente tá caminhando aí, tá engatinhando nessa questão da diversidade. Lá no podcast anterior vocês falaram ali sobre pessoas de estados diferentes e tudo mais. E agora a gente tá enxergando ali heads mulheres no time yoga também. Então tem eu, tem a Lolo, tem a Carol lá, que agora é Scrum Master do time de tech. E enfim, então é uma coisa que a gente tem ali no time já, e que por ser uma empresa aí com 60 pessoas, um pouco pequena ainda, talvez as pessoas não enxerguem tanto essa questão, mas é uma coisa que a gente valoriza e que a gente tá rodando pesquisas e tudo mais, e a gente tá trabalhando aí essa questão da diversidade já. Você, Irado. Pedrão, o que você acha? A gente já teve várias trocas sobre isso, né? Várias trocas muito boas. Eu acho que a IO tá seguindo um caminho muito legal de entender mesmo a sua responsabilidade social, sabe? Massa. A empresa não precisa nascer... inclusive, isso eu tô tirando de uma entrevista que eu vi com a Monique Evelyn, que é uma ativista, empresária... Referência, né? Referência pra caramba. E ela fala que a empresa não precisa nascer com o propósito de ter impacto, mas ela precisa entender sua responsabilidade social. E dentro disso, não só ser diversa ou inclusiva, mas fazer isso proativamente, Massa. sabe? E é o que eu vejo acontecendo e, tipo, é isso, cara. Continuar o trabalho. Não, legal. E falar desse impacto, né, e dessa responsabilidade é interessante porque por várias vezes a gente vai se ver limitado ali em algum momento em ter uma certa atitude, talvez que uma grande companhia, sei lá, tá fazendo, mas a gente nunca, e tomara que a gente continue assim, que a gente nunca deixe de falar sobre isso, Exato. saca? Tá tudo bem se a gente, em algum momento, ali não conseguir, sei lá, garantir que a metade de todos os heads vão ser separados por grupos. Tá tudo bem, tem coisas que infelizmente a gente não consegue, mas que a gente nunca deixe de falar sobre isso. Que nunca seja nebuloso a forma como a gente contrata, ou quais são os quesitos que a gente leva em consideração para as pessoas serem, ou de dar voz para a pessoa. Cara, se você está se sentindo ali, sei lá, passando por uma situação difícil, que é a responsabilidade de todo mundo ficar de olho nisso, não só no time de pessoas, não só na rede, falar, cara, não, peraí, tá louco, gente. O nosso ambiente de trabalho ele tem que ser o nosso ativo mais valioso, né? A nossa conexão. O que a gente tem de mais valor, claro, são os nossos clientes e o nosso time. Sem isso, a gente não é nada. Não tem tecnologia, não tem produto, não tem aplicativo. A gente, é tudo baseado em pessoas, né? Pessoas gostam de pessoas, pessoas compram de pessoas. E a gente, dentro de casa, tem esse baita desafio, que é ser um time cada vez mais forte. E esse time cada vez mais forte, obviamente, vai conseguir criar laços cada vez mais longevos, duradouros com os nossos parceiros. É isso? É isso. Irado. Massa. Recado aí pra galera que tá chegando. O que vocês colocariam aí pra deixar uma dica, um conselho, Bom, um desabafo? Que pra galera que tá chegando na yoga, vou deixar uma dica aqui. Como o Pedrão falou ali no começo, né? A galera que tá chegando agora tem as coisas um pouquinho mais mastigadas e tal. Mas isso não quer dizer que ainda não tenha muito trabalho. Sim. A gente não chegou onde a gente precisa chegar, e eu tenho certeza, o caminho é muito longo, e o Vini sempre fala de colocar a sua matrícula no negócio e o seu CPF. Nossa. Então, cara, hoje a gente tá ali em 60 pessoas, que são as 60 pessoas que estão fazendo a yoga rodar do jeito que ela tá rodando, e tá sendo muito estrondoso o negócio. Sim. Então, cara, você chegou, tem ali uma estrutura, as coisas podem estar um pouco mais mastigadas, mas lembra lá da sua matrícula, que é a 50, que é a 40, que é a 30, enfim, e deixa a sua marca em cada processo que você está passando. Olhe por fora do processo, tente mudar alguma coisa, dê novas ideias, enfim, e deixe ali o seu legado por onde você está passando na yoga, por mais que quando você chegou as coisas já estivessem um pouco mais mastigadas.
E lembrando que quando houverem 10 mil matrículas, você vai querer que a sua matrícula seja 76, saca? Isso vai fazer muito sentido. Então, Exatamente. de fato, é só o começo. Massa. Pedrão, quer deixar um recado aí? Cara, tipo, sejam protagonistas, velho, da sua história, tá ligado? E da história de onde você tá. De vez em quando alguém fala comigo, assim, o Sarden fala muito, o Vini fala muito, que é tipo, mano, você não precisa de carteirinha, você não precisa de crachá pra nada, tá ligado? Sim. Faz aquilo, velho. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz, exatamente. Prove pra você mesmo que você consegue fazer aquilo. Você não precisa de autorização. Sim. Muitas das vezes. E isso é bacana, porque é mais uma coisa que precisa ser dito, o óbvio também precisa ser dito. E quando você que tá ouvindo a gente vai lá e faz, cara, não é pelo seu chefe ou pela sua empresa, cara, faz por você, saca? É você que tá adquirindo aquela experiência. É você que tá pegando aquele aprendizado e botando dentro da sua caixinha de ferramenta que a gente costuma falar. Então, quando você chegar na empresa, cara, olha para sua caixinha de ferramenta. O que eu posso contribuir aqui? Quais são as outras experiências que eu tive que eu posso somar? E cuide para que daquele momento em diante você só encha cada vez mais a sua caixinha de ferramenta. E, cara, tá tudo bem se você tiver um chefe meio Zé Mané. O problema é dele, cara. Você vai travar a sua vida por causa disso? Você vai parar o seu aprendizado porque você tem um chefe Zé Mané? Cara, ele que se lasque. Se você tiver oportunidade, fala para ele que ele é um Zé Mané. Se tiver oportunidade, fala pro chefe dele que ele é um Zé Mané. E você é que não vai ficar sem fazer o que precisa ser feito por causa de um Zé Mané. Sim. Saca? Porque, de novo, você assumiu o protagonismo da sua vida. Muito massa. Bom, quero agradecer aí a presença de vocês. Foi muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Irado. Também. Espero que a galera que esteja em casa aí acompanhando a gente, Spotify e YouTube, também tenha gostado. E é isso, sentimento de gratidão. Gratidão por terem confiado na gente lá atrás. Gratidão por estarem nessa jornada aí. E que seja só o começo, que venham as 10 mil matrículas. E outra coisa que a gente fala muito, que eu acho que é nosso dever externalizar isso, que já é feito dentro da yoga. Pedrão falou de impacto, né? Assim, qual que é o impacto? E uma vez que a gente entende que a yoga ela consegue somar numa sociedade mais próspera via empreendedorismo, e esse é o único caminho. E aí, o que isso quer dizer, né? O que é uma sociedade mais próspera via empreendedorismo? Cara, a gente está falando de quantas vidas são impactadas enquanto houver um churrasquinho aberto. E eu faço essa reflexão com vocês, sabe? Começa a olhar para o cara que vende açaí, para aquela doceria, para aquele restaurante. Cara, enquanto houverem essas pessoas ali empreendendo, colocando o delas em jogo e fazendo o que precisa ser feito, cara, é um estado ineficiente que não precisa gerar 10, 15, 20 empregos, sabe? Então, assim, isso é muito grande. E se a gente for olhar o número de estabelecimentos que a gente atende hoje, já na casa dos milhares, e a gente for levar em conta que dentro de cada estabelecimento desse tem 4 ou 5 pessoas empregadas, e essas 4 ou 5 pessoas podem ser as mantenedoras de suas famílias, as pessoas que são responsáveis por poder manter, botar dinheiro em casa, botar comida em casa, cara, o impacto disso é gigantesco. Então, assim, não tem como você entrar dentro de um projeto desse e não se sentir de fato cativado, porque tem muita coisa pra vir por aí. Boa. Show? É isso? Show. Fran, toca aí. Valeu. Nós, mais uma. Show. Galera, ó, pra fechar então, 5C. Já estamos no 3º episódio, vocês já estão careca de saber, hein? Pelo amor de Deus. Pedrão, contigo essa, pode ser? Não? Não, mano. 5C. Deixa essa comigo, não, cara, velho. pelo amor de Deus, 5C, cara. Fran, 5C. Funciona ou não funciona? Não, beleza. Eu posso falar os 3 primeiros. Não, funciona ou não funciona? Você Lógico que é o funciona, cara do pô. marketing Claro do que grupo. funciona. Claro que funciona, gente. Quero ver vocês implementando isso aí e depois computando pra gente se deu certo ou não. Então, vai lá, os 3 primeiros Cs daqui. Curta, comente, compartilhe, siga. Siga a gente e ative o Ative o sininho. É isso, galera. Essa é a dica dos 5 Cs. Curta, comenta, compartilha, siga a gente e ativa o sininho. Tamo junto, obrigado. E logo, logo tem mais um episódio por aí. É nóis. Valeu. Valeu.